Aqui nós temos algumas definições, tá? Que vocês não precisam decorar, é só a título de contextualizar mesmo, de complementar. Por que eu estou destacando arma de fogo, acessório e munição? Vocês verão que quando nós estudarmos os crimes, o legislador considera delito tanto quando é arma, quando é acessório ou quando é uma munição. Não há diferença. Se eu tenho em casa só munição, eu vou responder pelo mesmo crime se eu tivesse em casa só a arma. Se eu tenho em casa só acessório, eu vou responder pelo crime como se eu tivesse munição ou como se eu tivesse arma. Não há distinção. Os três objetos para a lei são equiparados. Entendido? Então, no exemplo da questão, tanto faz se o objeto é arma de fogo, acessório ou munição, o crime será o mesmo. Claro que a gente vai analisar conforme o contexto de que esses equipamentos forem encontrados. Eu vou mostrar isso daqui a pouco. Tranquilo? Beleza? Muito bem. Ótimo. Então, arma de fogo todo mundo sabe, né? Vou mostrar aqui uma. Opa, não. Deixa quieto. A arma de fogo, vocês vão ter acesso a ela, se Deus quiser, em breve. É a arma que arremessa projéteis empregando a força expansiva dos gases geradas pela combustão de um propelente, que é a pólvora, né? Que é confinado numa câmara, está lá a câmara, ou o tambor do revólver, né? Que é acionado e aí impulsiona para frente o projétil, que através do cano é dado direcionamento, precisão. Há armas em que o cano é raiado, ou seja, tem marcações internas que servem para dar giro ao projétil, permitindo a ele maior alcance, maior precisão, maior estabilidade. Isso aqui é um mundo, é uma ciência, a balística é uma ciência. A gente não precisa saber tudo isso. Todo mundo sabe o que é uma arma de fogo, sabe? Tranquilo. O que é um acessório? Tecnicamente falando, é qualquer equipamento que, acoplado à arma, vai dar a ela uma melhor utilidade. A exemplo, como é o nome disso aí, Macharal? Kit Rony, né? Já ouviram falar nisso? Kit Rony é um equipamento em polímero que você pega uma Glock, coloca ali nela e ela vira uma submetralhadora. Porque aumenta a capacidade de munições e permite a utilização semiautomática. Ou seja, em vez de você dar tiro a tiro, você puxa uma vez e sai tiro sequencial. Tranquilo? Isso é um acessório de arma de fogo, muito utilizado em favela. Já foi aprendido aqui em Florianópolis, Kit Rony. Eles acoplam uma Glock ali e viram uma submetralhadora. Aumenta, inclusive, o tamanho do cano. Outro exemplo de acessório, a mira óptica. Claro, não é qualquer mira. Vai depender do grau da lente, da potência da lente. Para ser acessório de arma de fogo, essa mira ela tem uma potência maior do que aquelas miras que são vendidas em clube de caça e tiro, para tiro esportivo, para tiro de espingarda de chumbinho. Aquela ali não é considerada acessório de arma de fogo. Mas aquela mira com a capacidade maior, enfim, com o grau da lente, o percentual da lente, tal como definido na normativa, é acessório de arma de fogo. Tranquilo? E por fim, a munição, todo mundo sabe, né? Como é que é, né? Munição. A munição da arma de fogo. Tenente, o indivíduo ele foi abordado com um cordãozinho que era o pessoal popularmente chama de bala, né? E tá certo, tá? Só fala assim, não é bala, bala tá errado, bala é tipo, não, cara, é bala também. O nome daquilo também é bala. Eu provo para vocês, como é o nome do colete? Colete balístico, pô. É ou não é? Então é bala mesmo, não tem problema em falar bala. Muito bem. Esse escudo é a prova de bala, né? Tá certa a expressão. Muito bem. Então, a pergunta é, o cara foi abordado, tá com um cordãozinho aqui, ó. E aí, o pingente é uma bala. Vai ser considerado crime? A resposta depende. Se for uma bala verdadeira, apta a ser utilizada, no sentido de se eu colocar numa arma eu consigo disparar, é crime. Agora, se é fake, que geralmente eles vendem fake, né? É só o latão ali, não tem pólvora, não tem projétil, não tem nada, é só um latão parecido com bala, não há crime nenhum. Tranquilo? Por isso que se vende, né? A gente vende em todo local. Beleza? Muito bem, mas de todo modo tem que averiguar, né? Para verificar. Bom, então, volto a dizer, arma de fogo, acessório e munição são três objetos que para a lei vai caracterizar crime. Muito bem, vamos falar dos crimes agora.
E antes de entrar nos artigos, eu vou fazer um rápido resumo para facilitar a identificação do crime conforme a conduta que for apresentada para vocês. Preste bem atenção. Olha só, nem anota agora, eu vou dar tempo para vocês anotarem depois, só quero que vocês acompanhem o raciocínio. Preste bem atenção. Vamos lá. Olha só. Preste bem atenção. Se a arma foi encontrada no interior da residência ou do local de trabalho, pelo responsável legal, tá? Não é pelo funcionário, é pelo dono do estabelecimento, nós teremos o crime de posse. Crime de posse. Caso essa arma, esse acessório, essa munição estejam lá de forma irregular. Entendido? Aí vai depender. Se a arma for de uso permitido, e o que é arma de uso permitido, tenente? São armas que são permitidas para qualquer pessoa adquirir. Me deem exemplo. Revólver, calibre 38, pistola, calibre 380, a espingarda calibre 12 é uma arma de uso permitido. Qualquer cidadão com mais de 25 anos, com endereço fixo, com renda lícita comprovada e os demais requisitos da lei, com capacidade técnica, pode comprar esse armamento. Então, são armas de uso permitido. Estaremos diante do crime previsto no artigo 12 do Estatuto do Desarmamento. Tranquilo até aí? Agora, se for um fuzil, se for uma metralhadora, se for uma arma de grosso calibre, sem entrar aqui em detalhes técnicos, né? Ou seja, se forem armas restritas aos órgãos de segurança pública, nós estaremos diante do crime previsto no artigo 16. Beleza? Então, repetindo, se a arma foi encontrada no interior da residência ou no interior do local de trabalho, pelo seu responsável legal, como é o nome do crime? Crime de posse irregular de arma de fogo, certo? Crime de posse. Então, encontraram a arma no interior da casa de alguém ou no local de trabalho, arma esta que era mantida pelo responsável legal, a resposta é crime de posse irregular. A diferença entre os artigos só vai depender da natureza da arma. Ficou claro? Agora, quando a arma ela é encontrada fora desses ambientes, ou seja, em vias ou locais públicos, nós estaremos diante do crime de porte ilegal. Beleza? Que também vai variar. Se a arma for de uso permitido, será aplicado o artigo 14. Se a arma for de uso restrito, fuzil, por exemplo, vai ser aplicado o artigo 16. Ficou claro? Então, não erre isso na prova. É fácil. Vou perguntar para vocês. A arma foi encontrada no interior da casa de João, de forma irregular, porque ele não tinha o registro dela. Qual é o crime? É posse ou porte? Posse. A arma foi encontrada dentro do carro de Pedro, enquanto ele transitava na BR-470, numa blitz realizada pela Polícia Federal, Rodoviária Federal, sem ele ter autorização para portar esta arma. Qual o crime cometido? Porte ilegal. Entendido? Então, a posse é quando a arma é encontrada no local de trabalho pelo responsável legal ou na sua residência, enquanto o crime de porte, a arma é encontrada fora desses ambientes, ou seja, em vias ou locais públicos. Não tem erro. Tranquilo? O enquadramento só vai variar conforme a natureza da arma. Percebam um detalhe, não sei se vocês já notaram, para o legislador, vai ser o mesmo crime do artigo 16, tanto a conduta de posse irregular como a conduta de
porte irregular, porte ilegal. Ou seja, tanto faz o cara estar com um fuzil na rua ou um fuzil dentro de casa, o crime será o mesmo, que é o mais grave do Estatuto de Desarmamento, o artigo 16. Tranquilo? Enquanto quando a arma é de uso permitido, varia, né? Artigo 12 e artigo 14, respectivamente. Ficou claro? Então vamos lá. Me digam só qual é o artigo, para ver se vocês entenderam bem a ideia. O indivíduo foi flagrado numa blitz, na BR-101, tendo no interior do seu carro, guardado lá no porta-luvas, um revólver calibre 38. Qual o artigo a ser aplicado? Vamos com calma. Estamos falando de posse ou porte? Porte. A arma é de uso permitido ou de uso restrito? Permitido. Aqui é a resposta. Tranquilo? Só um detalhe importante para a sua prova. Armas de fogo com numeração raspada, suprimida ou adulterada será considerada para efeitos penais como se ela fosse de uso restrito. Entendido? Então, se você aprender um caboclo com um revólver calibre 32, o famoso canela seca, com a numeração raspada, aqui é a imagem, numeração raspada, numeração suprimida. Por que a vagabundagem faz isso? Para não identificar de onde é que a arma foi subtraída, né? Ou de quem foi subtraída. Se você pegar o cabo, seja com um revólver, calibre 22, cara, muniçãozinha mais fina que do meu dedo, ele vai responder como se ele tivesse com um fuzil. Por quê? Porque esse armamento vai ser considerado arma de fogo de uso restrito. Anotem essa observação. Armas de fogo com numeração raspada são equivalentes a uma arma de uso restrito. Armas de fogo, numeração raspada, adulterada, suprimida, tanto faz, né? Ela é considerada como se fosse de uso restrito. Show de bola. Não calibre, sim, numeração raspada. Pouco importa o calibre, o tamanho da arma. Se está com a numeração raspada, já era. Teve um cara lá em Blumenau, que a gente pegou, ele estava com uma garrucha antiga, cara, 1910, 1920, arma antiga. De um só tiro, o cara colocava ali a munição, fechava para atirar, né? Para cada disparo ele tinha que abrir, carregar novamente e atirar. Só que estava com a numeração raspada. Se fudeu, né? Mais ainda, já ia se fuder porque não tinha registro da arma. Mais ainda porque ele vai ser punido como se tivesse com um fuzil. Mesmo peso. Para efeitos penais tem essa arma como se fosse de uso restrito. Ficou claro? Tranquilo até aí? Então, recapitulando, nós vimos até aqui o quê? Que o Estatuto do Desarmamento é classificado como uma norma penal em branco, já que as definições de arma de fogo estão previstas numa outra legislação. Na sequência, nós vimos que toda a coletividade é vítima dos crimes do Estatuto do Desarmamento. Posteriormente, percebemos que o enquadramento legal varia conforme o local onde a arma de fogo for encontrada. Pois se ela é encontrada na residência ou no local de trabalho pelo seu responsável legal, nós estaremos diante do crime de posse. Agora, se a arma foi encontrada fora dessas indicações, desses locais, ou seja, em vias e locais públicos, o crime será de porte. O enquadramento é que varia conforme a natureza da arma, lembrando que armas de fogo de numeração raspada, suprimida, adulterada, elas são classificadas como armas de fogo de uso restrito para efeitos penais. Show de bola, essa é a rápida revisão do que nós vimos até aqui. Muito bem. Cuidado com o seguinte detalhe, volto a destacar. Arma que é encontrada no local de trabalho, desde que seja responsável legal do estabelecimento da empresa. Se colocar lá na prova, o frentista foi abordado pela polícia por ter guardado no seu armário uma arma de fogo de modo irregular. Esse frentista, ele foi abordado no posto de gasolina, no seu local de trabalho,
por manter no interior do armário uma arma de fogo de modo irregular. Eu pergunto, ele vai responder pelo crime de posse ou pelo crime de porte? Porte. Por quê, tenente? Porque não é o responsável legal do estabelecimento. Só se fala em posse quando a arma é encontrada no local de trabalho e ela lá é mantida pelo proprietário. Situação diferente se a questão diz o dono do posto foi flagrado tendo uma arma irregular no interior da gaveta do seu escritório. Aí sim é posse. Concorda? O frentista, o caixa, o vendedor, todos eles responderão por porte. Entendido? Beleza? Muito bem. Maravilha. Excelente. E a arma de fogo que foi encontrada na boleia de um caminhão, tenente? Estou numa blitz, encontrei uma arma de fogo na boleia de um caminhão. Quem está dirigindo o caminhão é o proprietário do caminhão. Será que isso é crime de posse porque a arma foi encontrada no seu local de trabalho? Resposta, não, caminhão não é local de trabalho, caminhão é instrumento de trabalho. Portanto, encontrado dentro de um caminhão é como se a arma estivesse em vias ou locais públicos. O crime será de porte. Entendido? Beleza? Aqui tem uma decisão do STJ, recente, inclusive, que se o cara tinha o registro da arma, se ele tinha o registro, só que o registro está fora da validade, ou seja, o registro dele era válido até dezembro de 2018, ele foi abordado hoje, para o STJ não seria crime, mas tão somente uma infração administrativa. Se cair na prova de jurisprudência, essa é a resposta, tá bom? Se não cair, se for letra de lei, responda o que é delito e acabou. Beleza? Concurso público é assim, a gente tem que responder conforme a pergunta. Dançar conforme a música. Aqui o crime de porte. Né? Todas essas condutas, ó, portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, emprestar, remeter, empregar. Tudo isso caracteriza o crime de porte. E o artigo 16, a única diferença é porque a arma de fogo é de uso proibido ou restrito. E no artigo 16 nós temos a junção das duas condutas, né? A de possuir e as condutas que caracterizam portar. Beleza? O legislador considera o mesmo crime, tanto faz se a arma estava na residência ou fora, quando ela for de uso restrito. Muito bem. Excelente. Bom, vamos agora a alguns detalhes com relação à arma de fogo de uso restrito, que é a pena mais grave do Estatuto do Desarmamento. Excepcionado, claro, o crime de tráfico internacional que a gente vai ver daqui a pouco. Olha só, no parágrafo único nós temos as formas equiparadas. E a primeira delas, que nós acabamos de falar, é quando a arma está com marca, numeração ou qualquer sinal de identificação suprimido ou adulterado. Também aquelas pessoas que modificam as características da arma. Tem muito vagabundo que pega um revólver calibre 38, que é uma arma de fogo de uso permitido, e eles levam no cara que mexe com aço e, utilizando uma broca específica, eles ampliam o diâmetro do espaço onde se coloca a munição e o diâmetro do cano. Eles vão desgastando, 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 um diâmetro que era desse tamanho aqui, ó, para caber somente uma munição de 38. Eles vão desgastando, desgastando, desgastando para deixar ele um pouco maior, para caber uma munição mais potente. Essa adulteração caracteriza crime de porte ilegal de uso restrito. É uma equiparação, tá bom? Será a mesma pena, incorre na mesma pena, quem modificar as características de arma de fogo de forma a torná-la equivalente a uma arma de fogo de uso proibido. Ampliar o diâmetro do tambor, o diâmetro do cano. Uma outra coisa que é muito comum os vagabundos fazerem, eles pegam ali a espingarda calibre 12, que nós temos uma espingarda calibre 12, com muita criatividade no seu olhar, né? Mas ficou bom, foi o meu melhor desenho que eu fiz até agora. Bom,
Aí nós temos uma espingarda calibre 12. Eu disse para vocês o quê? Que a espingarda calibre 12, ela é considerada uma arma de fogo de uso permitido. Qualquer pessoa pode comprar essa arma para ter em casa, né? Inclusive é uma excelente sugestão. Uma arma dessa aqui, você não precisa nem atirar, meu irmão. Você mostra para o cabo e faz assim, já era, o cara está no chão já, né? Se precisar, não precisa nem abrir a porta, dá de fora mesmo que já resolve o problema. Bom, o que a vagabundagem faz? Pega essa arma aí, serra o cano. Um cano que era de 60, 50 e poucos centímetros, passa a ter 28, 23. Fazer isso torna a arma de fogo de uso restrito. Tá? Ela fica mais potente ainda. Então, claro, perde precisão, né? Porque diminuiu o direcionamento do cano, mas a potência é bem maior. Tá? Então, transforma ela em arma de fogo de uso restrito. Qual é o crime de quem faz essa conduta? Artigo 16, conduta equiparada. Beleza? É a mesma história de ampliar o diâmetro do cano. Muito bem. Adiante. Imagine que vocês abordaram uma pessoa com material explosivo. Hoje é muito comum, né, a gente ver pessoas com material explosivo com o propósito de implodir bancos, agências bancárias. Inclusive, é considerado furto qualificado com pena mais elevada a utilização de explosivo para subtrair dinheiro de agências eletrônicas. Vocês vão estudar isso comigo em direito penal nas próximas aulas. Muito bem. Então, se eu encontrei uma pessoa com material explosivo, ou então encontrei uma pessoa com material incendiário, exemplo, como é o nome daquilo ali? Coquetel Molotov. Qual é o crime? Artigo 16. É como se tivesse com um fuzil. Beleza? Vamos entender dessa maneira. Já falamos, né, da arma de fogo com numeração suprimida. E aqui, se eu entrego a arma para criança ou adolescente, dolosamente. Tranquilo? Também caracteriza crime do artigo 16, produzir, recarregar, reciclar, sem autorização, munição. Bom, e se numa única abordagem, eu abordei um veículo e encontrei lá 11 armas de fogo? Pergunto a vocês, ele responderá por 11 crimes de porte ilegal de arma de fogo? Resposta, não. O fato de apreendermos diversos armamentos ou diversas munições em um só contexto, em uma só abordagem, isso caracteriza crime único. Semana passada, a Rocan de Blumenau apreendeu 12 armas no interior de uma residência. O cara vai responder por um único crime de posse irregular de arma de fogo. Certo? É o entendimento que prevalece. Crime único. Entendido? Por que se teve esse entendimento? Porque era comum as pessoas serem apreendidas com 50 munições. E aí seria fora do proporcional, não razoável, gerar para ele 50 crimes de posse irregular de munição. Então entende-se que vários objetos caracterizam só crime. Entendido? Beleza? Muito bem. E arma de brinquedo, tenente? É crime? O Estatuto do Desarmamento pune condutas que tenham como objeto arma de brinquedo, a réplica e o simulacro? Resposta, não. Por quê? Porque não é arma de fogo. Arma de brinquedo não é arma de fogo. Não é capaz de provocar o lançamento de um projétil mediante a expansão dos gases proveniente da queima do propelente. Pô, falei bonito agora, né? Se pedir para eu falar de novo, não vou conseguir. O pessoal que está em casa, volta um pouco e anota o que eu escrevi, que foi bonito. Bom, não é, pô, arma de brinquedo ou lança água ou aquelas bolinhas branquinhas lá que dói pra caramba, né? Mas não lança um projétil. Concorda? Muito bem, então não é arma de fogo. Se não é arma de fogo, não é objeto do Estatuto do Desarmamento. Isso é um absurdo, tá? Eu acho um absurdo. Eu acho que deveria ser crime. Porque o que tem de roubo cometido com simulacro, meu amigo? Muito. Na semana passada, a gente estava fazendo uma operação, e aí paramos uma moto, no momento da abordagem, peguei aqui, arma, chama todo mundo, tal, evoluía, corrência, todo mundo chegou junto. Quando eu fui ver, olhar calmamente, né? Caralho, velho, isso é uma réplica. Idêntica, mesmo peso, mesma cor, todas as travas, mexia, mas não era arma de fogo. O que eu pude fazer com o cara? Nada. Nada. Eu não tenho dúvidas que ele ia assaltar uma casa, uma pessoa, mas como não havia vítimas ainda,
eu não poderia responsabilizá-lo, porque só a conduta que eu flagrei não caracterizaria nada, nada, nada. Pensa na angústia. Claro que eu olhei a moto dele, vi uma série de irregularidades, autuei em tudo, né? Causei já um prejuízo nele. Legalmente, porque estava tudo irregular, né? Agi legalmente, eu não cometi abuso, mas eu fiz isso pelo menos para dar uma ré, não, vai voltar para casa a pé. E a arma ficou apreendida, naturalmente, né? A gente apreende esse equipamento, porque estava irregular, estava sem a ponta laranja, acho que é a sua pergunta, né? Ele estava sem a nota fiscal, por isso que foi apreendido. Ah, tenente, mas se o cara traz lá dentro da caixinha o simulacro, o airsoft com a ponta laranja. Aqui, ó. Não é isso? Pontinha laranja, bonitinho, nota fiscal, porque o cara é um jogador de airsoft, tal, eu tenho também. Existe algum problema? Nenhum problema. Nem é crime e nem vai ser apreendido o equipamento. Agora você tem que andar legalmente. Mas já pegamos jogadores de airsoft que estavam com a ponta laranja cortada ou pintada. Foi apreendido o material pela sua irregularidade. Tranquilo? Resumindo a conversa, arma de brinquedo, réplica e simulacro não são objetos de crime do Estatuto do Desarmamento. A conduta, ela é atípica. Conduta atípica. Ficou claro? Tranquilo? Era essa a sua dúvida? Show de bola. Pessoal que joga airsoft, não tem problema nenhum. Você não pode portar ela, tá? Você não pode portar, você pode transportar ela da sua casa ao seu local de jogo, dentro de uma caixa, de um local, uma mochila, de uma case, enfim. Nota fiscal, identidade e ponta laranja. Não vai ter problema com a polícia. Se for abordado pela polícia, avisa, olha, eu sou praticante de airsoft, eu tenho aqui junto comigo, no porta-luva, dentro da minha mochila, lá atrás no porta-malas, um airsoft, está aqui a nota fiscal, está aqui a minha identidade, tenho mais de 18 anos, não tem problema nenhum. Tá bom? Se tiver irregular, a gente vai aprender, mas não é crime. Tranquilo? O que o Estatuto do Desarmamento fala com relação à arma de brinquedo, réplica e simulacro? O que ele fala sobre o tema? Ele só diz que é proibida a fabricação, sendo, contudo, permitida a fabricação de réplicas e simulacros que são destinadas à instrução, adestramento ou coleção do usuário. Beleza? Então, qual é a regra geral? A regra geral é que armas de brinquedo, réplicas e simulacros não podem ser fabricados. Isso é uma proibição administrativa. Não há crime se eu fabricar, beleza? Não há crime se eu descumprir esta proibição. Tranquilo? Todavia, essa proibição ela é excepcionada com relação às réplicas, aos simulacros que são destinados à instrução, como é o exemplo do airsoft, à coleção. Tranquilo? Beleza? Por que quando a gente vai na ReHap, a gente encontra uma arma de brinquedo que é vendido para criança? Porque elas não se parecem com armas verdadeiras, já perceberam isso? É amarela, laranja, tem um cano desse tamanho, tem mais ou menos a ideia, só que qualquer pessoa percebe que ela não é verdade. Isso aqui hoje não é mais possível vender, tá? Isso aqui hoje não é mais possível vender. O que é isso aí? Revólver do Rambo, né? Eu sou policial graças a esse brinquedo que minha mãe me deu em 1995. O revólver do Rambo, que é um brinquedo da espoleta, lembra? Pá! Massa pra caramba. Hoje não pode mais ser fabricado. Por que, tenente? Porque a arma de brinquedo só pode ser fabricada se ela em nada parecer com a arma verdadeira. Tem que ser igual aquelas da ReHap lá, que lança laser, aqueles dardozinhos azul, laranja, amarelo, mas não pode ser parecida. Essa aqui, ó, não se vende mais. No Brasil não se vende mais. Tranquilo? Beleza? Muito bem.